Como é que a gente pode vencer os nossos medos com a nossa conexão com a espiritualidade? O medo pode nos paralisar diante dos nossos movimentos, né? Às vezes eu quero fazer um movimento de um caminho novo, de começar um novo projeto, de sair da minha zona de conforto, mas a minha mente imediatamente aciona gatilhos das formas de pensamento, que eu falo que são consciências que nós criamos, e nos paralisam, né? Então eu trouxe um texto de Osho, nosso sábio contemporâneo, para poder refletir sobre o medo e a conexão com o nosso divino. O Osho diz o seguinte: sempre que houver medo, nunca tente escapar dele. Na verdade, siga as indicações do medo. É na direção delas que você precisa se movimentar. O medo é simplesmente um desafio. Ele o chama, venha. Sempre que algo for realmente bom, ele também é amedrontador, porque ele traz alguns insights. Ele o força em direção a certas mudanças. Ele o leva a um ponto crucial a partir do qual, se você voltar, jamais se perdoará. Você sempre se lembrará de si mesmo como um covarde. E se você seguir em frente, será perigoso. Por isso é amedrontador. Quando houver algum medo, lembre-se de que não voltar, porque esse não é a maneira de resolvê-lo. Entre nele. Muito legal, quero fazer uma pausa aqui. A gente aprender a entrar em contato com aquilo que a gente sente, a não negar o que nós sentimos. Hoje está nos dizendo, você está sentindo medo? Permita sentir esse medo. Entre em contato com ele, a raiva, a tristeza, a dor. Não negue a sua própria essência. Não negue o que você está sentindo, porque a gente já falou em lives anteriores que as emoções reprimidas podem gerar doenças. Então, Osho está nos dizendo que a primeira coisa que eu preciso fazer para enfrentar o meu medo é trazer para a consciência, entrar em contato com ele e me permitir sentir esse medo. Abraçar esse medo, acolher, né? Vamos continuar o texto dele, ó. Se você tiver medo da noite escura, entre na noite escura, porque essa é a única maneira de superá-lo, de transcender o medo. Entre na noite. Não existe nada mais importante do que isso. Espere, fique ali sozinho e deixe que a noite haja. Se você tiver medo, trema. Deixe que o tremor esteja presente, mas diga para a noite: faça o que você quiser fazer, eu estou aqui. Após alguns minutos, você perceberá que tudo se ajustou. A escuridão não é mais escura, ela se tornou luminosa. Você a desfrutará, poderá tocá-la. O silêncio aveludado, a vastidão, a música. Você será capaz de desfrutá-la e dirá: que tolo eu fui de ficar com medo de uma experiência tão linda. Gente, muitas pessoas me trazem mensagem no direct, falam comigo nas terapias, que têm medo de entrar em contato com a espiritualidade, medo de fazer movimentos. É claro que a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com perdas, né? Então, a reflexão da semana traz essa necessidade de inovar, buscar o novo, sair da zona de conforto, sair do vitimismo. Mas sempre que eu tomo uma decisão de ir para um novo caminho, automaticamente eu estou abrindo mão daquele caminho que eu estava, né? Então, o medo pode começar pelo desejo de não perder, né? Sempre que eu faço uma escolha, eu estou deixando outra de lado. E hoje está falando que o medo também pode ser apenas o desconhecido. O medo nada mais é do que a ignorância. Ignorância no sentido de não conhecimento. Aquilo que eu ignoro, que eu não conheço, que eu ainda não domino, eu tenho medo. Então, as pessoas às vezes têm medo de entrar em contato com a espiritualidade. Acham que estar em contato com a espiritualidade é entrar em contato com pessoas desencarnadas, com anjos, com orixás, com entidades que estão no outro plano. Rafa, morro de medo disso. E tudo bem, entenda que o medo é só aquilo que você não conhece. Quando nós colocamos luz nesse medo, trazendo consciência para ele, sentindo ele, deixando que ele se acomode, que ele se aquiete dentro de nós, automaticamente a gente vai dissolvendo esse medo. Mais do que isso, Osho fala aqui, depois que eu entro em contato com o medo, eu preciso entrar em ação. A ação dissolve o medo. Muitas pessoas têm medo de entrar num campo de batalha, mas se esquecem de que o caminho se faz caminhando. Lembre-se sempre disso. Não espere o momento ideal para você fazer nenhum tipo de movimento na sua vida.
O momento ideal é agora, porque você só tem o hoje, você não tem o amanhã, né? A espiritualidade nos fala que nós não sabemos a hora que a gente vai desencarnar, né? A hora que a gente vai embora. Então você só tem o hoje para fazer a diferença na sua vida. Enfrente os seus medos e internalize isso. Quem quiser aí anotar, depois pode comentar lá nos stories e me marcar. Pode escrever lá essa frase que eu deixo para vocês essa semana: o caminho se faz caminhando. É muito mais fácil eu sair da minha zona de conforto e dar um passo, sair da estagnação, e a partir desse passo que eu dei, eu começar a aprimorar e melhorar e aprender com esse novo caminho, porque eu posso melhorar algo que existe, algo que eu já fiz, né? O passo que eu dei. Agora, eu ficar parado esperando que as coisas estejam ideais o tempo inteiro para eu fazer movimentos, eu estou na criança ferida que só quer ficar no prazerzinho, que só quer sentir bem. O nosso medo, ele é dissolvido pelos enfrentamentos. Tudo aquilo que eu enfrento, quando eu vou para o mundo, eu consigo dissolver o meu medo. Olha, realmente não era tão tenebroso assim quanto eu imaginava, né? Não era, a coisa não era tão feia assim. Muito mais no sentido de crenças limitantes. Hermes Trismegisto já disse isso dentro das leis herméticas, sempre gosto de falar disso. O universo é mental, né? Então toda a criação que existe partiu de uma mente. Primeiro a mente divina que disse que haja luz e se criou o universo. E depois, dentro da nossa mente limitante, da nossa mente racional, tudo aquilo que eu penso me gera uma sensação e a partir disso me gera movimentos. Então, o que é que você pensa quando você quer fazer um movimento? Você deixa o medo paralisar você completamente? Ou você pensa, olha, sim, eu tenho medo, é verdade, deixa eu entrar em contato com esse medo. Deixa eu trazer consciência para ele. Por que eu estou sentindo esse medo? É medo do quê? Né? É medo de ficar pobre? É medo de passar fome? É medo de ficar doente? Do que você tem medo? Medo de morrer? Muita gente se paralisa, né? Por conta desses medos. E a gente pode tratar esses enfrentamentos, quando a gente tem medo e eles nos paralisam, a gente pode tratar olhando para o nosso aspecto multidimensional. Você tem 5 dimensões, todos nós temos. A dimensão física, que a gente consegue tocar, a dimensão mental, as crenças limitantes, pensamentos, a dimensão emocional, aquilo que a gente sente, né, ou astral, a dimensão energética, a nossa vibração, e a dimensão espiritual, como se dá o nosso contato com a espiritualidade. Então, todos nós temos essas multidimensões. Está fazendo sentido esse conteúdo que eu estou trazendo até aqui, gente? Está ressoando no seu coração, sim ou não? Se está fazendo sentido para você, eu convido você a postar diamantes aqui nos comentários. 1, 2, 3, 4. Isso ajuda o nosso Instagram a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Vamos lá. E aí, como é que eu posso tratar essas coisas com as técnicas holísticas? Se é uma crença limitante de que eu não me sinto capaz, eu me saboto, não vai dar certo, eu não posso, o perfeccionismo, nunca sou bom o bastante, não estou à altura, você pode tratar com técnicas mentais, né, que trabalham o campo mental. Ho'oponopono é maravilhoso, a turma do Ponopono e Amor está aqui com a gente hoje. O Theta Healing, que é uma prática holística e energética para tratar as crenças limitantes, para dissolver esses blocos energéticos de formas pensamento. Se é algo do meu emocional, eu não entendo, não aprendi ainda a entrar em contato com as minhas emoções. Meditação, constelação familiar, né? Muita gente gosta da constelação familiar. Tem várias abordagens aí de lidar com as nossas emoções. Se a minha questão é espiritual, Rafa, estou numa depressão profunda. Isso é um problema também espiritual. Não é só uma doença mental. Você tem que tratar pela psiquiatria, tratar o cérebro, a máquina física, mas você tem que tratar também o seu lado espiritual, porque depressão é doença espiritual. Depressão, síndrome do pânico, esses sintomas mais agudos das nossas emoções. Como é que a gente trata o espiritual? A apometria, que é uma técnica de cirurgia espiritual, de cura espiritual, você acessa essa dimensão. E pela técnica energética, a que eu mais gosto, limpar nossos chakras, desbloquear os nossos corpos sutis, desbloquear essas frequências energéticas em desequilíbrio, é a radiestesia, que é a porta de entrada de todas essas outras técnicas. Então, será que esse meu medo que me paralisa, ele vem de uma questão mental, emocional, espiritual, física ou energética?
A radiestesia consegue responder isso para você, apontar os melhores tratamentos para a sua dor, fazer desbloqueios e acessar a sua espiritualidade, o seu divino, o seu eu superior, para te trazer respostas sobre missão de alma, sobre propósito, sobre que caminho seguir. Nessa quinta-feira, eu vou dar uma aula gratuita, quinta-feira, 22 de agosto, às 18 horas. Eu vou fazer um aulão gratuito para te mostrar a conexão entre a radiestesia e todos esses outros tratamentos holísticos. Você vai dominar o seu ser multidimensional, essas 5 dimensões. A aula é de graça e para quem também tem o sonho de viver de terapia, trabalhar online, trabalhar de casa, no seu melhor horário, sem a pressão do mercado de trabalho, nessa aula eu vou te ensinar como é que você sai do zero e pode faturar até R$ 10.000 por mês vivendo de terapia holística online. De graça, gente, para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp, para participar você precisa clicar aqui nos comentários, escrever uma palavra, escreva a palavra energia, que eu te mando o link do grupo VIP no seu direct, tá? Eu te espero lá na quinta às 18 horas.